E aí, pessoal? Tem uma reportagem do Leandro Demore, dele fala da negociação em sigilo do Deltan com os americanos lá, com o Departamento de Justiça, para dividir o dinheiro das multas. A maioria da esquerda, que era bem informada, já sabia disso, já tinha certeza absoluta disso, porque até tem vídeos do Aragão tal, falando que daí ele conta a história, como é que era como era as negociações antes e depois do golpe, com o Departamento de Estado americano, por exemplo. Eles não podiam vir aqui e falar com um promotorzinho da primeira instância. Eles têm que falar com o governo antes. Porque isso que os bolsonaristas não entendem, que por mais que eles odeiem o PT, eles não podem aceitar que passem por cima das regras, porque senão nós já somos uma colônia explorada, roubada, que eles vêm aqui e decidem até quanto nós vamos cobrar de imposto das firmas deles e tal. Sim, decidem indiretamente, mas decidem. E aceitar que eles mandem os promotores lá para vir aqui negociar com os promotores de primeira. Isso tem que ter, porque se fosse o contrário, não aconteceria nunca. Se fosse o contrário, se o Deltan fosse americano e fizesse isso com uma potência, sei lá, como qualquer outro, o Brasil que não ia fazer, porque o Brasil é a colônia não tem capacidade de ir lá e ludibriar um promotor da matriz lá. Se acontecesse isso lá, esse cara estaria preso. Provavelmente até com o risco de pena de morte, alta traição. No entanto, aqui ele vira herói, e continua herói. Porque a maioria dos mínimos mais doidão, aqueles 15, 20% que não vão mudar nunca, nem que o Bolsonaro mate a mãe dele na frente dele, ele vai continuar sendo Bolsonaro, tirando esses aí, mas a maioria não vai nem ficar indignada com isso. Não vai entender isso, não vai querer entender isso. Mas eu me pergunto também, às vezes, como é que o cara vai acreditar, só por ódio que eles tinham de nós, do PT e do nosso governo, como é que o cara vai acreditar que um promotor que ganhava uns 20, 30 mil por mês, acho que é mais, até porque ele ganhava mesada, auxílio viagem, eles inventaram um monte de coisa lá para eles ganhar mais. Vai comprar 2 apartamentos na minha casa, minha vida, para especular. Sabe, esse não pode, tu não pode achar que esse cara seja bom caráter. Que é um programa que foi feito para ajudar quem tem pouco dinheiro. Além do mais, é uns apartamentos que, se não tem fiscalização, é umas porcaria. Eles fazem com qualquer coisa e cobram o preço de coisa boa. Tem até essa falcatrua que a Caixa devia ser, os caras da Caixa deviam estar mais em cima e tem que ter alguém que fosse lá olhar o que eles estão fazendo. Todos os dias, uma vez por semana, o cara da Caixa que financiou aquilo lá tinha que ir lá olhar. Tomara que hoje, nesse governo, não mude. Porque eles podem botar qualquer coisa lá e vender. Tem uns bons, não estou dizendo que todos são ruins, mas tem uns que parece que tu cai se tu olhar para eles. Mas, enfim, isso é outra história. Como é que tu vai achar que esse cara é bom caráter? Como é que tu vai achar que esse cara, que ele comemorava assim, descaradamente, que ele ia ganhar 30k de uma palestra? Quando ele já tem o salário alto, já tem todas as mordomias, já tem todas as garantias, para justamente ser proibido de fazer isso. Porque senão fica muito fácil, né? Se ele pode dar palestra, falar com os empresários, não sei o quê, ele vai onde é que ganha mais dinheiro. Principalmente um cara desse, que já agora está comprovado que não tem caráter nenhum. Para mim já não tinha quando eu soube que ele comprou os 2 apartamentos da minha casa, da minha vida. Imagina agora. Mas agora, será que a classe média vai ver isso aí? Vai saber disso? Vai entender o que aconteceu? O ódio dela que ela tem pelo PT vai fazer ela entender a destruição que foi essa Lava Jato? Eu duvido. Sabe por quê? Porque o Deltan, o Moro, foram só os instrumentos. Quem comandou mesmo foi a CIA, lá em cima, e a Globo, o PIG e a Globo.
Porque tu acha que esses caras da Globo, esses repórteres, esses editores lá, eles não sabiam que aquilo ali era uma falcatrua para entregar, destruir a nossa indústria naval, nossa engenharia, nossa indústria, enfim, toda ela, porque uma coisa leva a outra, entregar o pré-sal, entregar os aeroportos, entregar a Petrobras, dividir ela e entregar, que vai ser quase impossível a gente voltar. Pensa bem, um governo nem esse que conseguiu baixar a gasolina não tendo a distribuição, não tendo duas, três refinarias, acho que foi três que vendido duas. Eles pararam de produzir em capacidade máxima as nossas refinarias para importar, e mesmo assim nós baixamos. Ah, e tem o ICM que ele baixou ainda, e mesmo assim nós baixamos. Imagina nós com tudo isso na mão para poder fazer o preço certo. Ninguém quer que a Petrobras não tenha lucro. Ela tem que ter lucro e ela tem que pagar bem os funcionários dela, porque eles que acharam o pré-sal, eles que pesquisaram, eles que fizeram tudo. Mas não precisamos. Mas a diferença é que nós pagava, chegou a pagar 12, 13 lá no Acre, 10 em São Paulo, para mandar esse dinheiro todo para a Bolsa de Valor, tudo para esses grandes fundos internacionais. Será que a classe média vai acordar? Que esses heróis deles aí são mais corruptos que... Tu pode pegar todos os corruptos lá de Brasília e esses caras da Lava Jato são 1000 vezes mais. Porque eles destruíram sozinhos. Com a Globo, lógico, com a CIA junto, com o Departamento de Justiça americano junto. 2 a 3, 4% do PIB. Que não vai mais voltar para nós. Esses mercados que a gente perdeu, como a engenharia, por exemplo, nós construía no mundo inteiro, na América Latina, na África, construía até em Orlando, o aeroporto de Orlando, para ter uma ideia. Isso aí dificilmente vai voltar para nós. Porque eles foram atrás de outros, eles foram atrás do chinês. Bom, até a própria aqui no Brasil vem as espanholas, os chineses, os americanos. E os outros mercados, nós vendia plástico, pode pedir para os caras do setor ali, nós vendia PET para o Oriente Médio. A Meca do petróleo lá, nós vendia PET para lá. Quem vai vender agora? Quem comprou a Braskem lá, que foi provavelmente esses grandes fundos aí. Comprou não, ganhou. Quem comprou o complexo petroquímico de Suape, que o Brasil gastou uma coisa assim, tipo 10 bilhão para construir, foi doado por 1 bilhão. Será que essa classe média vai acordar? Ou que com apartamentos, que nem eu te digo, se o Lula tivesse roubado o Guarujá inteiro, era vantagem de nós deixar. Porque ele trouxe prosperidade, trouxe muita indústria, muito emprego, muito dinheiro para nós aqui. Agora, e foi doado, foi destruído. Por causa desses moralistas sem moral que se agarram na burrice do povo e na Deus. Deus do dinheiro, né, deles, né? Só que você tem que falar que é Deus o bom. Abraço.